Olá pessoal, nesse vídeo eu gostaria de falar com vocês sobre radiações ionizantes. É um assunto bem diferente do que eu tenho falado ultimamente, mas como eu mencionei a possibilidade deles utilizarem radiações ionizantes para tentar impregnar um câncer no Lula, para ele até ser solto, mas morrer alguns meses depois de sair da cadeia, eu preciso explicar a teoria por detrás disso, porque já apareceram físicos, médicos, especialistas de Facebook já falando que a coisa é impossível. De uma das coisas mais interessantes que eu vi é isso aqui, ó. O Luiz Pérez, ele fala que não existe a possibilidade de uma pessoa ser exposta a radiações ionizantes sem contaminar o resto do ambiente. Por que essa posição do Luiz Pérez me desespera? Ele é professor do Senai. Aí a gente já começa a ter uma dor no coração, né? Um professor do Senai que, na verdade, não estudou muito o assunto, se torna especialista de Facebook e começa a falar um monte de baboseira na internet. Mas então, só para apresentar, quem vos fala é engenheiro em segurança do trabalho. Isso é um assunto muito importante na engenharia de segurança do trabalho. Eu também sou graduado em física, é um assunto também estudado na física. Então vamos começar. Por que a gente fala radiações ionizantes, gente? Existem as radiações convencionais, como por exemplo, o calor é uma forma de radiação. Uma chapa está quente, você está sentindo calor, é uma forma de radiação, só que ela não é ionizante. A luz que a gente vê, por exemplo, dentro de casa é uma radiação que até certo ponto não é ionizante. A maioria da luz que a luz que a gente enxerga não é ionizante. O que é ionizante? Ionizante é quando a radiação tem uma energia tão grande que ela consegue alterar as células do corpo, ou então até mesmo modificar qualquer tipo de corpo. Ionizar significa arrancar, por exemplo, um elétron de um determinado átomo. Quando a gente pensa no corpo humano, a partir do momento que a radiação altera as características do corpo, a gente tem multiplicação celular a todo tempo. Se a pessoa é exposta a uma radiação ionizante e aquela radiação modifica as características do corpo daquela pessoa, a multiplicação celular ela acontece com aquelas características modificadas e ocorre aquilo que a gente conhece como câncer. Isso mesmo. A radiação ionizante pode ser utilizada como uma arma para impregnar o câncer. Ela trabalha exatamente alterando o corpo da pessoa no momento que ela está exposta à radiação ionizante. E depois que houve essa exposição, depois de alguns meses ou até anos, a pessoa desenvolve um câncer e deixa de ser obstáculo para os interesses dos inimigos políticos. Isso aconteceu, por exemplo, muitos cientistas garantem que o Hugo Chávez foi assassinado, foi envenenado com substâncias radioativas. O Arafat teve várias pesquisas que demonstraram que tinha polônio nos locais onde ele trabalhava, ou seja, o pessoal estava usando contaminantes radioativos. Só que hoje a tecnologia está um pouco diferente. É exatamente no ponto que talvez esse companheiro aqui, ó, que é professor do Senai, o Luiz Pérez, ele não tenha talvez estudado as inovações, apesar de que ele é muito mais novo que essas inovações. Existe uma diferença entre contaminação e radiação. O que é a contaminação? Quando você tem um produto radioativo, que é o que ele está mencionando ali, aquele produto radioativo, você passa, por exemplo, um produto radioativo dentro da célula do Lula e aquele produto fica ali contaminando o Lula. Isso é um produto radioativo que eu preciso admitir que absolutamente todo lugar que esse produto radioativo tocar vai se tornar radioativo, porque ele é um contaminante radioativo. Agora, existem formas de radiação que não são contaminantes, são exatamente energias ionizantes. Uma forma muito comum de energia ionizante são os raios ultravioleta. Quando chega meio-dia, você vai tomar sol, é perigoso você ter um câncer de pele porque você está recebendo raios ultravioleta. Mas você não vai falar comigo que o chão ficou contaminado, você não pode pisar naquele chão mais, né? Da mesma forma, a gente tem o raio-x. A pessoa que está exposta constantemente ao raio-x, ela está sendo exposta a radiações ionizantes, mas no momento que você desliga o raio-x, a radiação ionizante desligou, acabou. O micro-ondas, por exemplo, é uma radiação não necessariamente em frequência ionizante, mas demonstra muito bem isso. Você colocou um negócio lá dentro, enquanto o micro-ondas está ligado, tem radiação, está aquecendo as moléculas de água, está fazendo as moléculas vibrarem, a água aquece. Você desligou, acabou. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que a gente está com um nível de tecnologia muito grande em que determinados dispositivos emitem radiações ionizantes que são muito prejudiciais ao corpo humano. Eu vou dar um exemplo que são os dispositivos utilizados para radiografia na construção civil. O camarada pega uma caixinha de um metal próprio que consegue conter a radiação dentro daquela caixinha, aponta, por exemplo, para uma base de concreto que ele quer saber se ela está trincada por dentro. Ali, de longe, ele dispara, coloca um filme fotográfico do outro lado, de longe ele dispara a radiação. Aquela portinha abre, ou seja, no momento que ela abriu, ela libera a radiação ionizante,
aquela radiação ultrapassa o concreto e consegue expor o material fotográfico lá do outro lado. No momento que aquela coisa fecha, acabou a radiação ionizante, o cara vai lá, recolhe, o cara não morre, tá? O cara vai lá, recolhe aquilo tranquilamente, completamente o contrário do que o nosso professor de Senai disse. Ou seja, o material não fica contaminado. E onde que está o meu medo? A gente está mexendo com pessoas bilionárias, a gente está mexendo com gente que quer pré-sal, gente que quer o Brasil. Esses caras, para terem, por exemplo, condições de colocar um dispositivo que emita radiação ionizante em determinados horários, exatamente para nunca existir a possibilidade de monitoramento, esses caras conseguem. Um exemplo que eu acabei de dar, várias pessoas conhecem um dispositivo que chama raio-x. Aquilo é um dispositivo que consegue emitir radiações ionizantes. A longo prazo, aquele dispositivo poderia sim impregnar um câncer numa pessoa, tanto é que as pessoas utilizam aquelas proteções de chumbo. Agora, quando a gente pensa em dispositivo muito mais poderoso do que o raio-x, são os dispositivos utilizados na radiografia da construção civil. É um dispositivo desse tamaninho que o cara pode levar e o cara pode inclusive expor o Lula a uma radiação dessa de fora mesmo da cela dele, ou seja, na parede de cela para cela ele coloca um dispositivo desse, deixa a longo prazo exatamente para que o Lula seja ionizado, desenvolva um câncer. O que é mais importante desse vídeo? Esse vídeo não é uma aula de como funcionam as radiações ionizantes, esse vídeo não é necessariamente um tutorial para você se transformar um físico nuclear. Esse vídeo é para chamar a atenção para esse problema que é um problema sério e mais importante, para chamar a atenção para vocês que existem retardados espalhados pela internet exatamente para tentar desfazer todas as teorias que são colocadas como possibilidades. Um deles é esse companheiro nosso aqui, que é o Luiz, que não sei como, mas se transformou em professor do Senai e fala que é impossível acontecer esse tipo de coisa. No entanto, a gente tem políticos inimigos dos Estados Unidos desenvolvendo câncer de uma hora para outra e depois os cientistas vão lá e encontram material radioativo. Hoje já não precisa nem mais ter material radioativo dentro da célula. Hoje basta utilizar o estado da técnica, tecnologia atual e ionizar os inimigos políticos utilizando equipamentos até mesmo fora da célula. Então é um assunto sim muito importante, é uma coisa perigosa porque eles não estão tentando simplesmente agora prender o Lula por causa de corrupção. A gente sabe que o problema é político, a gente sabe que a intenção de manter o Lula preso é manter a ideologia dele longe do governo, longe da presidência. O que eles querem manter é a possibilidade de vender tudo, uma possibilidade de vender tudo que o Lula reverteria. Então existe sim a possibilidade deles não envenenarem o Lula para ele morrer imediatamente, porque isso causaria um caos popular muito grande, mas criar uma situação para depois falar que foi morte natural, assim como muita gente acredita, por exemplo, que o Hugo Chávez foi morte natural, tem muita gente que acredita que o Arafat foi morte natural, assim como vários políticos que morrem misteriosamente de acidente de avião, ou até mesmo de câncer. Então vamos começar a pensar um pouco além dos limites da nossa própria ignorância. Tem muita gente que acha que conhece tudo que existe na humanidade e não é bem assim. Então, companheiro, na hora que tudo bem, você não precisa ser a favor do Lula, seu amigo Luiz Pérez, você não precisa ser uma pessoa a favor do PT, mas pelo menos a favor daquilo que você dá aula. Se você dá aula no Senai, pelo menos respeite aquilo que você ensina. Você não precisa falar mentira para a população porque você não concorda com um determinado político. Por favor, seja honesto, pelo menos no que diz respeito à ciência. A gente já está cheio de economistas de Facebook, agora ter físicos e engenheiros de segurança de trabalho também de Facebook é muito feio, né? Daqui a pouco vão montar aí a escola austríaca de física, ou então a escola austríaca de segurança do trabalho, dentro das quais não vão existir mais as radiações ionizantes. Isso é muito feio. Muito obrigado, pessoal, e até mais.